Bom dia, bom dia, bom dia. É amor, Jorge Rui era amor, Bom dia. Bom, Teresa, Super Nani, bom dia, muito obrigada. Nós conversámos há uma semana atrás, sabíamos que este programa ia trazer muitas questões e trouxe. E trouxe, não é? E trouxe. E, portanto, eu acho que as pessoas estão muito interessadas, há muitos comentários, mas sobretudo o que eu acho que se calhar é melhor hoje aqui falarmos um bocadinho, até com a ajuda do professor Rio Cardoso, é que há vários modelos no fundo, de parentalidade e de pedagogia, não é? Exatamente. E na Super Nani, a Teresa entra na casa destas pessoas como uma ajuda, não é? Exatamente. E para já como se fosse uma ama. É assim, se calhar, e desculpe lá. Não, Teresa, deixa à vontade. Se calhar começarmos logo por aí, de facto. Tem havido aqui um bocadinho de confusão em relação à minha formação. De facto, eu sou psicóloga, não posso dizer que sou outra coisa porque é essa a minha... Também sou escritora, também sou professora, mas a minha atividade principal e a minha licenciatura é em psicologia. Portanto, de facto, não posso esconder isso. Mas sempre disse que ali estava não como psicóloga, porque que utilizo são técnicas, veja, por exemplo, o banquinho da pausa é utilizado em grande parte dos infantários, não é? As recompensas, aquelas, há, por exemplo, algumas escolas que até põem umas bolinhas verdes e umas bolinhas vermelhas, portanto, é dentro da mesma linha. Se eu estivesse ali como psicóloga, para já, o programa não se chama Super Psicóloga, chama-se Super Nani. Nani ama, não é? Exatamente, pronto. Para já, nem sequer um psicólogo não vai à casa das pessoas, eu pelo menos nunca fui à casa das pessoas. E as sessões não podiam ser filmadas? As sessões não podiam ser filmadas, as sessões eram sessões de outra maneira, ou seja... Em contexto clínico, em contexto clínico, eu não podia ter contacto físico com as pessoas e vocês viram no primeiro episódio, há uma altura em que eu consolo... Conforta a mãe da criança. Numa sessão... Quer dizer, é completamente Mas há uma coisa distinto. que eu queria muito que nós falássemos hoje aqui, porque falou-se muito do programa durante esta semana, acho que não se falou de outra coisa, eu queria muito dizer uma coisa que por acaso alguém da produção me disse ontem e que me tocou profundamente, que é, a Teresa tem entrado em lares onde há um retrato de uma realidade complicada, mas onde há muito amor. Aquelas pessoas amam-se muito. Aquilo ontem bateu-me assim de frente. Ou seja, estes pais amam profundamente os filhos e estão perdidos numa situação de conflitualidade. Por isso é que pedem ajuda, não é? Ora, eu tenho a impressão que o Jorge queria... Rio. Eu não digo ficção, foi o professor Jorge. Muito bem. As técnicas usadas pela Teresa são comuns. Exatamente. É um modelo de parentalidade positiva, digamos, à luz das técnicas de educação, das coisas mais modernas que há e, portanto, aplicadas à prática. E isso é que eu acho que tem faltado na educação nas últimas décadas. Ou seja, está tudo num plano muito teórico, em que só uma minoria da população é que consegue partir dali para a educação. São, se calhar, classes até mais abastadas, que podem ir ao psicólogo, que podem ter uma educação diferente. E eu acho que este modelo muito prático consegue fazer com que pais que às vezes nem não se vão aliar de determinados livros, consigam tirar dali conselhos muito práticos. E eu penso que isso é um dos méritos do programa. Eu julgo que sim, e sobretudo acho que o que nós vimos ali, se calhar é por isso que o programa também tem dado realmente muito que falar, é porque de repente há um retrato de uma parentalidade, ou seja, de uma dificuldade que alguns pais, progenitores, têm, porque a sociedade mudou, não é? E os modelos do passado, se calhar da forma como o professor Jorge foi educado, ou que eu fui educada, e a Teresa, que julgo que é da mesma geração. E eu é que não, que eu sou mais... és mais jovem, mas nós fomos ainda todos educados num regime de uma autoridade muito conservadora, não é? Diziam-nos não e ponto final. E
amor é não, diferente, não é? Pronto, Teresa, porquê que estes pais que se inscreveram e que pediram ajuda estão tão confusos? O que é que se passa aqui? É de facto o desconhecimento de práticas? É porque a sociedade nos está sempre a dar sinais que conflituam entre aquilo que deu o amor e a disciplina? É um pouco disso tudo, Júlia. É a falta de tempo também, que os faz depois ter uma grande culpabilidade. Há um grande sentimento de culpa, exatamente. Há aqui um grande sentimento de culpa de estou tão pouco tempo com o meu filho e enquanto estou vou-lhe dizer que não. Pois. Não é? É um bocadinho isto e depois... Vou castigá-lo, há castigo, medo da palavra, não é? Exatamente, há muito essa noção e depois realmente ficam muito baralhados, porque como a Júlia disse muito bem, há muito amor nestas famílias, não há o equilíbrio com as regras e é isso que eu lhes vou trazer, exatamente. Não é? Eles precisam que venha alguém de fora dizer-lhes assim, vocês devem, é suposto vocês aplicarem regras, ter aqui uma rotina. Eu até confidenciava convosco um telefonema que eu ontem recebi e que a própria pessoa disse que eu podia dizer, de um médico ortopedista que me disse assim, Teresa, é preciso que as pessoas pensem que na minha consulta eu recebo pessoas idosas que levam tarefa dos filhos e que me dizem, eu não vou agora... dar queixa do meu filho, mas foi realmente o meu filho que fez isto. Ou seja, onde é que se perdeu ali a conexão? Exatamente, naquela... onde é que se perdeu? E se o meu filho, e a culpa é minha, porque eu é que nunca fui capaz de lhe dizer que não. Portanto, tem que se começar cá de trás a prevenir este tipo de situações. Claro que ninguém gosta de se ver um bocadinho retratado, porque nós vemos estas coisas no dia-a-dia. Nós mas não é bom vemos que incomode, mas isto aqui é bom e é eficaz, porque, como estava a dizer a professora há bocadinho, sempre houve, e a Teresa também, sempre houve muita teoria. Vamos fazer assim, assim é que é, e ouve-se muito outras pessoas, não, faz assim. Mas este programa deixa-nos... ver como é que as coisas acontecem e deixa-nos passar aquela barreira do medo. Mas eu não vou dizer que não, porque depois não sei onde é que isto vai. Exatamente. Conseguimos ver que, de facto o resultado é bom, e as crianças melhoram e tornam-se diferentes. Muito. Tornaram-se muitíssimo diferentes. Nós no próximo... Desculpa, Júlia. Eu ia falar do próximo domingo. Domingo temos eu acho que o próximo domingo é um programa um bocadinho diferente. É diferente, eu já tive a oportunidade de o ver. E é muito centrado mais nos pais, porque aqui temos uma família que é pai e mãe, não é? É pai e mãe. Esta família que nós vimos no domingo passado tinha a singularidade, que é outro sinal dos tempos, que é as famílias monoparentais. Exatamente. É mais difícil, professor, diga-me lá, na sua área da pedagogia, de facto os filhos das famílias monoparentais têm particularidades no seu desenvolvimento? Sim. Queremos compensar de alguma forma. Sim, mas a questão principal, e que a Teresa no programa sublinhou bastante, é haver, digamos, portanto, não haver duas opiniões entre pai e mãe, neste caso mãe e avó, e portanto, porque senão a criança vai explorar essa contradição, ou seja, vai se aproximar sempre do mais simpático. E portanto, quando no programa a avó, enfim, é permissiva é e cúmplice. Exatamente, para, digamos, quase comprar a simpatia da neta, isso evidentemente que é negativo, porque na realidade todos estes pais procuram ajuda e portanto mostram amor pelos filhos, porque quando eu não tenho amor, quer dizer, nem me preocupo, não é? Quer dizer, não vou pedir ajuda. E, portanto, quer dizer, o modelo de parentalidade que está aqui é de grande exigência, com regras, porque aquilo que nós temos que ver é quando há ausência de regras, podemos pensar assim, pronto, ok, a criança faz o que quer. Mais tarde vai ter insucesso escolar, mais tarde vai ter desemprego e, se calhar, qualquer dia está na marginalidade. E é isto que o exemplo que a Teresa dava do médico ortopedista, se pusermos o filme para trás, era uma criança sem regras, não é? E as regras... Quase que apostaria nisso, não é? Sim, mas sem dúvida, não é? Portanto, é isso que diz também a teoria. Também há modelos de educação que advogam que não leva a ver regras nenhumas. Mas a sociedade tem regras. Mas há consequências. A sociedade tem regras. Temos regras todos os dias. No próximo domingo vamos ver uma família que eu acho que é uma família muito típica, porque é uma família que não tem tempo, não é? É verdade. Tem um horário muito sobrecarregado.
ambos. Portanto, gente muito trabalhadora. Exatamente. Gente muito que tem mesmo que trabalhar muitas horas para poder ter a sua família minimamente confortável e percebe-se que a falta de tempo estava a contaminar a harmonia. É verdade, é verdade. A Teresa entrou nesta família numa maneira que eu achei muito, muito bonita, que é, para já percebeu que havia, que o casal estava também, explique-me lá, estava um bocadinho... afastar-se, digamos assim, porque eles não tinham tempo um para o outro, se não tinham tempo para os filhos, quanto mais para eles, não é? Também tinha que haver aqui um tempo para eles, e eles ficaram muito contentes, nem que fosse para beber um cafezinho, não é? 10 minutos por dia. Nem conseguiam sair à rua, não é? Nada. Porque a criança mais pequenina tinha sempre, digamos assim, uns comportamentos um bocadinho exuberantes demais. Mas rapidamente é fantástico, porque ele próprio percebeu que tinha que mudar. Era só preciso dar um empurrãozinho. Eu gostei muito e há um momento muito comovente neste programa. Eu não estou a mostrar, não estamos a mostrar imagens porque é de propósito. É para vocês ficarem curiosos. É para ficarem curiosos. Há um momento muito bonito de superação. E eu gostava muito de introduzir aqui esta palavra porque todos os crescimentos e toda a evolução implica um momento de, digamos, de fricção, não é? E de dor. E de dor, não é? E depois superamos-nos, não é? Exatamente. É isto que faz o crescimento, não é? Exatamente. Ter, digamos, superar a frustração, não é? E, portanto, saber adiar a recompensa, quer dizer, porque isso é que é uma preparação para a vida, porque uma preparação para a vida não é só possuir conhecimentos, é ter uma série de competências, que algumas são competências sociais, lidar com os outros, aquilo que às vezes se chama inteligência emocional. Tudo isso é muito importante e, quer dizer, quer em casa, quer na escola, que a escola não é mais do que uma preparação para a vida, devemos passar exatamente essas regras, esses valores. O professor, por exemplo, tem feito muitos livros sobre o insucesso escolar. Exatamente. O insucesso escolar tem a ver com as regras de casa? Sem dúvida. Eu diria com a ausência de regras, exato, não é? Porque a escola tem regras e quando ele chega à escola sem regras, vai sair da escola, quer dizer, nem o meu pai e a minha mãe me põem regras, como é com um professor, que para todos os efeitos... Tem esse discurso, aliás. Sim. Eu trabalho numa escola também. O professor para todos os efeitos é um desconhecido, não é? Se nem o meu pai e a minha mãe me põem regras, como é que um professor me vai pôr regras? Volta para casa a dizer que o professor embirra com ele. E, portanto, já está a desculpabilizar a nota negativa que aí vem. E, portanto, a partir daí é tudo possível, não é? Mas também há aquela coisa curiosa, que às vezes também acontece com muitas crianças, é que aceitam as regras da escola, mas não aceitam as regras de casa. E há aqui uma espécie de desafinação, não é? Porque na escola... Há coerência. Exatamente. Todos estão a respeitar as mesmas regras, não é? E as regras, aliás, a maioria das escolas, até acho que todas, têm um regulamento interno, que no princípio, no início dos mais pequeninos aos mais crescidos, exatamente, não é? As pessoas sabem que existe aquele regulamento interno, que, mal comparando, é um bocadinho as tarefas que leva a família, as rotinas, não é? Para as pessoas se organizarem, para as pessoas saberem mais ou menos o que é que devem fazer no dia-a-dia, porque às vezes falta até isso. Por exemplo, nesta família de domingo, as tarefas estavam todas concentradas na mãe, que estava a ficar exausta. Não, aliás, não basta começar a ver o programa e vemos o rosto da senhora absolutamente em esforço, não é? Em esforço. Mas é assim na maioria das famílias, não é? Pois é, mas tem que deixar de ser, não é? Tem que deixar de ser. As crianças, consoante as idades, obviamente, mas podem fazer pequeninas, elas até gostam. Se o jogo for proposto de uma maneira positiva, exatamente, não é? Se for de uma maneira positiva. Até reforça a autoestima, não é? Claro. As crianças precisam realmente de limites e aqui um bocadinho é a definição das regras, um segundo passo é praticar muito bem as regras e depois haver exatamente o que é dito no programa, as consequências de infringir as regras. E aquilo desafiar dos limites, enfim, elas só desafiam os limites quando há limites, mas há famílias que não há limites e, portanto, esses limites, e o programa mostra isso, é muito importante que assim seja, no âmbito daquilo que eu diria que é uma cidadania familiar, em que há essa tal partilha de tarefas. Como é que se faz? Como é que se tenta impor uma regra aos pequenitos
como é que se faz para que eles não façam esta ou aquela asneira, para que se portem bem na rua, para que não se atirem para o chão. Dá-me como trabalho. É que se faz? Dá-me trabalho, João Paulo. Pois, eu sei. Isto que nós mostramos no programa é o começo, porque isto é um processo, não é? Agora, realmente, é preciso ser firme, é preciso ser firme sem cair no autoritarismo. É curioso que algumas pessoas viram autoritarismo na minha postura, mas já muito sinceramente. Já por desespero e por... Não, mas a Teresa não saber mais. Não me reconheço nessas críticas de ser autoritária. Antes pelo contrário. Pois não me reconheço nessas críticas. Considero que sou assertiva e, de facto, nas regras tem que ser assertiva, é aquilo e pronto. Sim, não mas há muitos pais que caem nesse autoritarismo, que também não é bom, não é? Nós não devemos obedecer por medo, nós devemos obedecer por respeito. Mas há muitas famílias por aí que não há respeito. Exatamente. Aliás, a Teresa acaba de introduzir aqui uma palavra que era muito costume na nossa geração, que os nossos pais nos diziam, mais respeito. Aliás, às vezes, mais respeito que sou tua mãe, não é? Isto até deu título de uma comédia, mas o que eu acho que também este programa, de alguma forma, tem agitado as consciências, aqueles que são críticos ou não, é que, de facto, as pessoas estão a olhar para o espelho, não é? Esta família podia ser a minha. E é isso que vai um bocadinho. Mas esta ideia do respeito é uma coisa difícil de construir, não é, professor? Sem dúvida, mas... Diga. Como é que o progenitor, o pai, mãe... Falar menos e fazer mais, se calhar. Onde é que vamos buscar esta ideia? Onde é que nos colocamos na esfera familiar para que esse respeito emane naturalmente? No teu caso é falar mais baixo. No meu caso, como eu falo mais baixo, não é mesmo? Eles alinham-se todos com muito respeito. Senão vai correr mal. Também passa por aí, pelo tom de voz. Enfim, nos meus livros falo num conceito que é o conceito de cidadania familiar, que é uma espécie de preparação para a cidadania um dia plena. E o ambiente da cidadania familiar, digamos, pauta-se por um ambiente tranquilo, o tal de partilha de tarefas, em que nós educamos muito pelo exemplo. Ou seja, não pelo aquilo que nós dizemos, mas pelo aquilo que nós fazemos. E, portanto, essas regras têm que existir e há esta trilogia. Definição de regras, que fazem parte do projeto de família, depois o praticar muito bem as regras e depois surgirem estas consequências. E naturalmente, mas pai e mãe, antes, por exemplo, no passado, o pai era a autoridade máxima na casa. Depois houve uma evolução ali para os anos 70, 80 e já éramos todos amigos. A mim também não me parece muito positivo. Não me parece. De todo, porque nós não podemos ser amigos dos nossos filhos. Não. Nós somos pai e mãe. Nós somos aqueles que têm que... impor regras, é tal questão, impor, no fundo, um primeiro modelo de vida. Depois, quando forem adultos, escolhem o seu, não é? Mas naquele momento é necessário ajudá-los a ter aquelas rotinas que balizam, que fazem a moldura daquela existência, não é? E depois cada um mais para a frente. Portanto, nós não devemos ser amigos dos filhos, pois não. O que é que vocês acham? Não, a amizade está presente, mas o pai... Não é amor, não é primeiro o amor, a amizade só para os amigos e para... Já está incluído no papel de pai, não é? Sim. O pai já inclui ser amigo, ser cúmplice, ser companheiro e ser a autoridade e ser essas coisas. Ser só amigo, não, isso é os amigos. Não é? Parece que se confundiu um bocadinho aqui as coisas, não é? Desculpabilizar tudo. Isso não. Eu esta semana acho que consegui uma coisa espetacular com a minha filha, que ela contou-me um segredo lá dos amigos dela. Mas contou-me. E ela conta-nos, ela partilha isso. Isso é importante. Não repreendê-la quando ela me vem contar uma coisa daquelas. Claro que não, não repreender, porque senão ela não volta a contar. Nunca mais conta. Não é? Mas se for assim uma coisa escabrosa, um dia destes voltar ao assunto e tentar... Ele tem uma filha muito pequenina, Teresa. Então não é nada escabroso. A minha filha vai fazer 8. Não é pequenina, não é escabroso. Não é escabroso. Não, são coisas normais do dia. A Teresa estava a pensar numa filha mais velha. Eu sou muito novo ainda. Eu é que tenho filhos que podem contar coisas às vezes que são um bocadinho complicadas. As coisas normais da escola. Mas isso é um
um sinal de que ela tem confiança no pai que tem. Mas ela pergunta mesmo. Isso é que é extraordinário. Eu sou pai, eu posso confiar em ti, não posso? Podes. Claro. Agora vou-te dizer o código do meu telefone para se um dia precisares. Está aqui, está bem? Que bom. Maravilha. Bom, estamos quase a terminar a nossa conversa e sobretudo eu quis muito nós quisemos muito falar hoje aqui deste programa porque estamos convictos de que há uma crise de família, acho eu. Há uma crise que tem a ver com as idas ao ortopedista, que tem a ver com tantas e tantas notícias que temos menos positivas sobre a forma como os jovens se comportam, como por vezes assistimos na rua a situações em que percebemos que claramente há um descontrole e, portanto, falar sobre estas coisas. E ver-se o lado positivo, de facto, do programa. Não exatamente. Isto é um formato internacional. Nos outros países. Olha, isso é bom te dizer, Teresa, é bom dizer porque este programa foi adaptado em 15 países, tem tido, é feito desde 2006, portanto estamos a falar de 12 anos. Da BBC. Não, é da BBC, é do Channel 4, mas é, portanto, serviço público, e, portanto, que é o Channel 4. E não são países do terceiro mundo, são países avançados, são países em que a proteção das crianças é muito elevada. Já perceberam esta crise da família há muito mais tempo. Eu queria só dizer, por exemplo, para dar uma nota, que em Espanha a Super Nanny teve uma série de temporadas e é um programa tão bem sucedido. Teve um concurso especial só para adolescentes que eu acho complicadíssimo de fazer. É mais complicado. Acho complicado porque os adolescentes têm, de facto, trazem outro tipo de problemáticas, não é? E é um programa tão bem sucedido que, a determinada altura, um dos grandes jornais de referência de Espanha, o El País, distribuía gratuitamente, como encarte, dentro do seu jornal, as regras todas que a Teresa também aqui preconiza. Ou seja, a forma como a comunidade, a sociedade olha para estas questões não pode ficar só no politicamente correto e na indignação gratuita daquilo que não queremos, às vezes nem sequer vimos. Portanto, quero agradecer muito a vossa presença aqui. Eu quero agradecer o programa porque, de facto, é também um grande manual aos pais que querem ser pais a sério e bem-sucedidos e criar filhos emocionalmente saudáveis. Preparados. Muito bem preparados. E já agora aproveitamos para dizer que as famílias que estão alinhadas connosco neste projeto estão bem. Está tudo a correr bem. E mandar-lhes um beijinho. E mandar-lhes um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande, Teresa, não é? É verdade, um beijinho muito grande. Agora ficou toda. Mas eu sempre entro em contato com elas, sei que estão bem, são famílias especiais, são famílias que... De amor, não é? De amor, são famílias que superaram uma crise, não é? E que enfrentaram as coisas de frente e sentiram que precisavam de ajuda e procuraram. Eu acho isso um grande aplauso, então, para os dois. Muito obrigado.